Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Prazer, me chamo Manuel Fonseca e nesse vídeo eu vou falar um pouco mais quanto que um engenheiro agrônomo ganha e também falar sobre as áreas de atuação e falar sobre as minhas áreas de atuação e o quanto que eu ganhei em cada área, beleza? Sem enrolação, sem corte, sem enrolação literalmente, vamos lá. Atualmente, um engenheiro agrônomo, o valor dele é tabelado, mas para você ser contratado por uma empresa como engenheiro agrônomo, você precisa ter o criativo. E além disso, na sua carteira de trabalho precisa estar a descrição que você é engenheiro agrônomo daquela instituição, daquela empresa. Um engenheiro agrônomo ganha de 12 a 13 mil reais. Depende muito da sua carga de trabalho, mas se o cara trabalha 8 horas por dia, teoricamente ele tem que ganhar esse valor. Isso está estabelecido por lei. É o piso salarial do engenheiro agrônomo. Mas as empresas fizeram aquele jeitinho brasileiro que eles não contratam você como engenheiro agrônomo, contratam você como analista, como assistente técnico, como RTV, como outras áreas. Eles pedem que você seja um engenheiro agrônomo, mas pagam menos. Por exemplo, um assistente técnico. Depende muito da empresa. Mas uma empresa pequena, em geral, ele paga de 3, 4, 5 mil reais. Empresas maiores pagam um pouco a mais. RTV é a mesma coisa. Empresas menores vão pagar um salário de uns 4, 5 mil, 6 mil reais. Empresas maiores vão pagar um salário mais vantajoso, tá bom? E dentro do agro é muito comum você encontrar salários a renda variável. O que significa? O salário é um pouco menor, porém, dependendo das suas metas que você bater no ano, você vai ganhar um salário maior, tá bom? E depois eu vou falar sobre a minha experiência, beleza? E é isso, em geral, pessoal, é difícil ser contratado como engenheiro agrônomo, as empresas contratam com outros nomes e o salário vai depender do porte da empresa, se é uma multinacional ou se não. Em geral, multinacionais pagam muito bem, tá bom? Mas empresas que são nacionais, algumas pagam bem, outras pagam salários medianos. Mas em geral, a média é bem interessante. Beleza, pessoal? Outro ponto, a perspectiva de crescimento é bem bacana. Você com 3, 4 anos, 5 anos numa área, você já consegue pegar salários melhores. Então isso também é motivador, mas também eles puxam bastante. Beleza? A média salarial geral de um recém-formado fica na casa de 3 a 4 mil. Isso é uma realidade. Pode até pesquisar na internet, de 3 a 4 mil reais. A média de um que já está com mais ou menos pleno, que é mais ou menos quase o meu caso, que você já tem mais tempo de mercado, é de 5 a 8 mil reais. Essa é a média. Varia bastante, mas em geral a galera que tem nessa faixa de 4, 5 anos, 6 anos de formação ganha isso. E quando você tem mais tempo de formação, você ganha de 8 até 12 mil. E dependendo do seu cargo pode ultrapassar esses valores, tá bom? E esses são os valores que somados salário, mais benefícios, mais PLR, mais bonificação, mais outras coisas. Um ponto bem interessante é que, em geral, quando você trabalha como engenheiro agrônomo, quando você trabalha como assistente técnico, como RTV, ou você trabalha no agro, você também ganha carro. E muitas empresas são muito flexíveis com essa questão de carro, né? Então você vai ganhar um carro, você vai ganhar um cartão corporativo para almoçar, você vai ganhar o combustível, né, que é obrigatório. Se você viajar, vão dar o hotel. E, além disso, você vai ganhar uniforme, tem plano de saúde, plano odontológico, seguro, etc. Uma gama de benefícios, tá bom? Então é uma área bem interessante, ao meu ver, principalmente para aquele jovem que é apaixonado do agro, que é uma profissão que consiga mudar de vida. Você literalmente não vai ficar rico, milionário, porém, você vai ter uma vida relativamente tranquila, tá bom? Agora já falei um geralzão sobre o real do trabalho, da valorização, da remuneração que eu vejo nesse ano de 2026 e vou falar um pouco sobre a minha realidade agora. Eu comecei minha vida profissional trabalhando em usina, fui analista júnior nessa usina. Como analista júnior, o meu salário ele era R$ 2.400 mais 600 de vale. Esse era meu salário dentro dessa empresa e meu PLR podia ser até um salário por ano. E isso eu tinha, antes de me formar, tinha 20 anos de idade basicamente, então foi bem interessante, isso em 2019, tá bom? Então eu ganhava nessa faixa de praticamente quase 3 mil reais por mês. Eu quase estava formado. Depois eu saí de lá, fui para pesquisa e ganhei um valor também muito próximo, ganhava na faixa de 2.300, 2.400 por mês de salário. Tinha um PLR de um salário também e também com meus benefícios dava praticamente uns 3 mil reais. Eu fiquei um ano nesse emprego, um ano, e posteriormente eu entrei em outra área que foi voltado para sendo visitas técnicas para produtores rurais de produtores de cana. Aí meu salário melhorou um pouquinho, foi o ano que eu me formei, tá? Eu comecei ganhando R$ 3.349, mais mil e pouquinho de vale, 1.090 de vale. E dentro desses pacotes também vinha, falei, plano de saúde, plano odontológico, vários outros benefícios. Então, resumindo, meu salário somado com os benefícios dá em torno de 4 mil reais por mês, beleza? Eu fiquei um período aí, tive alguns aumentos salariais, nada tão grande, mas eu tive alguns aumentos. Chegou nessa faixa de uns 4 mil e pouquinho por mês, que, assim, na minha idade eu achava bem interessante. Eu estava com 22 anos, né? Então
dava para viver, entre aspas, né? Mais o salário da minha esposa. E por último, atualmente eu estou com um cargo um pouco mais elevado. O meu salário base, junto com meus benefícios, ele beira R$ 8.000, 8 mil e um pouquinho reais, mais plano de saúde, plano odontológico e vários outros benefícios. E além disso, eu tenho um PLR mensal, que ele é mais ou menos de R$ 2 a R$ 3.000 a mais, de acordo com as metas. Então esse valor é somado e no final do ano eu recebo. Então resumindo, com 4 anos de profissão, eu ganho nessa faixa de R$ 8.000, com os benefícios, mais plano de saúde, plano odontológico. E além disso, tem meu PLR, que chega a mais ou menos uns 20 e poucos mil reais no final do ano, se eu conseguir bater minhas metas. Tá bom, pessoal? Então esse é meu salário, como falei, 4 anos de formado, beleza? E a tendência é melhorar, entendeu? Eu tenho colegas meus que já ganham 12, 13 mil reais, mais esses PLR, mais benefícios. Então, assim, você tem que correr atrás, você tem que buscar, tem que se dedicar, tem que ser um profissional qualificado, que o mercado também vai lhe pagar. Eu vou dar 2 dicas agora. Primeira dica, se você tem o sonho de fazer engenharia agronômica, busque bastante inglês, tá bom? Porque se você tiver inglês, os horizontes se ampliam. E a segunda dica é, não pare de estudar, cara. Vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um MBA, vai fazer mestrado, vai fazer certificações, curso. Por exemplo, eu esse ano terminei uma pós-graduação. Então, mesmo depois de formado, terminei uma pós-graduação, vou fazer outras pós-graduações, vou buscar mais, porque, ao meu ver, eu vejo que isso ajuda bastante a agregar, tá bom? Você tem que entregar para a empresa, para posteriormente a empresa entregar para você. Esse salário aqui é um salário que atualmente eu ganho, que eu sei que tem como melhorar, e eu vou melhorar isso. A minha perspectiva é melhorar, mas pro meu nível, minha profissão, pela minha idade, eu acredito que é um salário interessante. Com 26 anos você ganhar isso já é algo que é bem animador, né? Se for gerar tudo, dá mais ou menos uma média de 10 mil por mês, entendeu? Se for somar todos os ganhos no ano. E é isso, pessoal. Eu estou sendo bem aberto aqui. Quanto que um engenheiro agrônomo ganha, qual é a questão do mercado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma vontade, algum sonho de fazer engenharia agronômica, eu estou à disposição, tá bom? Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.